Expressão está de volta com a escritora Nélida Pinhon. Então, Nélida, voltando, no Fundador você muda o seu estilo de escrever. Por que essa mudança e o que te levou a isso? Eu acho que foi a experiência, o tema que eu queria tratar. Eu acho que cada livro que você está prestes a enfrentar e a criar, ele requer uma outra linguagem, ele requer um outro procedimento narrativo, uma outra técnica, uma outra maneira de preparar as frases. Às vezes, por exemplo, há livros meus que eu quero frases curtas, outras eu desejo frases com algumas subordinadas, porque muda o ritmo, muda a maneira de contar uma história. É como aquela história, o leitor lê sem precisar saber como o livro nasceu, mas o autor talvez possa mantendo explicar, a identidade do escritor. E possa explicar como é que ele obteve aquele resultado. Então, no Fundador, primeiro, você tem que levar em conta que eu comecei muito cedo, então foi um romance, inclusive, muito ambicioso, porque é um romance que também sai do Brasil e viaja pelo tempo. Né? A meu personagem... Um tempo que você se remete tanto enquanto pessoa também. Que eu acredito que você pode dissolver o tempo de forma a saber que qualquer um de nós é uma criatura sem fronteiras, somos herdeiros de todas as culturas. Né? Eu sempre digo, eu sou celta, eu sou grega, eu sou visigoda, eu sou brasileira, eu sou tudo. Dizendo eu, todos nós. É isso que nós talvez devêssemos entender, daí a nossa esplêndida mestiçagem. Mas então, respondi a sua pergunta. O Fundador precisou ser feito com aquela técnica para poder existir. Na Casa da Paixão você muda de novo o seu estilo, você busca a erotização do verbo. O que repercutiu essa erotização do verbo na época? Escandaloso. Eu vou lhes contar uma coisa. O livro foi censurado num determinado órgão público que dava verba para publicar. Mas depois o livro, os originais foram entregues ao Rubem Braga e o Fernando Sabino da Sabia, e eles aceitaram o desafio. Mas o livro, engraçado, ele até hoje não foi percebido na sua extensão, até pelos centros de estudos de mulheres e mesmo para críticas, porque o Almeida Faria, o escritor português, que é um homem muito culto, ele diz é a mais bela história de amor da língua lusa, inclusive do erotismo, de um autoerotismo, mas um erotismo muito poético ao mesmo tempo. Mais entranhado, mais profundo. E mais forte, né? Porque são 4 grandes personagens. Por exemplo, há uma personagem, Antônia, que é brutalmente da terra, né? Ela, inclusive, imita as galinhas pondo ovos. Isso aqui é coisa mais violenta, né? Ela que ajudou a parir a personagem Marta. A Marta, ela é uma rebelde, contrária da Bíblia, né? A Marta, ela desafia o mundo. É como se fosse passado, assim, num lugar sem fronteiras, talvez no mundo rural, né? No mundo sem edifícios, sem casas grandes, sem carros. Você não sabe o tempo exato, né? Então, esses 4 personagens, de certo modo, é como se eles representassem os 4 elementos da terra, na água, terra, fogo, né? O ar, né? Então, é um livro que, inclusive, quando se consume o amor, quer dizer, há uma relação sexual entre ela, Marta, e Jerônimo, que é o Jerônimo tradutor da Bíblia, né? da Vulgata, né? Ela tem a noção exata, e essa talvez seja a grande intenção do livro, que qualquer ocorrência no corpo nosso tem consequências, ou seja, altera o pensamento. O que vem a sensação. O que seja nas nossas vidas altera esse sistema que temos aqui dentro, que é o mais precioso. Né? De verdade, o grande erotismo humano está no pensamento, na maneira como você vai forjar e acatar as sensações, as grandes emoções. Né? Então, esse é um livro, por exemplo, ele foi lido numa tradição precária pela Toni Morrison, que foi prêmio Nobel a grande escritora americana. Ela disse naquela época, em 1970, porque o livro foi um livro pioneiro, tem mais de, acho que tem uns 30 anos, não sei, já não sei mais. Ela disse, eu não conheço outro livro tão poderoso que se trate dessa forma, né? Mas aqui no Brasil as coisas
nem sempre repercute de forma adequada. Você acha que a questão desse tipo de literatura que você buscou, mais profunda, mais forte, o Brasil não poderia receber tanta alcunha assim, não estava preparado para isso? Talvez essa parte você tem razão, e ao mesmo tempo há uma desatenção em relação à produção da mulher. Até podem ler, mas fingem não ter lido. Eu acho que a mulher sofre um preconceito. Você, mesmo na época que você começou até hoje, você sente a mesma coisa? Sinto, se não às vezes comigo, embora eu acho que comigo também, apesar das minhas circunstâncias biográficas, em relação às mulheres em geral. Não acho que o caminho da mulher no Brasil equivale ao caminho do homem. Mas é questão de você ser a primeira mulher a presidir a academia. O que representou isso para você? Isso foi muito importante, porque ninguém esperava que uma mulher chegasse a essa posição, sobretudo, meu querido, no ano do centenário, porque ia se celebrar os primeiros 100 anos da Academia Brasileira de Letras. O tradicionalismo como uma mudança e não drástica. estava previsto nunca que eu seria. Eu era tida como uma intelectual séria, mas nunca uma mulher que pudesse ficar à frente de uma instituição, administrar, desenvolver ideias, assumir tudo, porque aquela academia é imensa, é uma instituição poderosa. Mas quis as circunstâncias que eu fosse. Vou lhes contar uma coisa muito interessante. Há uma crônica que eu tenho, que eu estou para tirar cópia e mandar para a academia, porque já me pediram, uma crônica do Carlos Drummond de Andrade, muito antes ou durante, eu não sei se foi em 77, quando Raquel de Queiroz entrou, primeira mulher na Academia Brasileira de Letras, ele diz assim, quem sabe um dia uma mulher vai ser presidente da academia. Ele vaticina isso. E mais, ele diz, e quem sabe ainda, mais ou menos isso, que venha a ser presidente essa mulher no centenário. Um vaticínio excepcional. Prevê o seu futuro, na verdade. É o futuro da instituição, porque não é meu só, é da instituição e digo mais, do Brasil, porque o Brasil acatou muito bem a minha presidência. E nesse sentido foi uma convulsão, provocou um movimento extraordinário e internacional também. E você sofreu algum preconceito dentro da academia mesmo? Quando eu fui presidente, eu devo lhes dizer que os companheiros meus, os pares nossos, né, foram excepcionais, surpreendentemente excepcionais. Nunca um deles disse assim, Inélida, como é que estão indo os preparativos do centenário, que dizia respeito a cada um deles, né? Nunca me pediram satisfação. E outra coisa maravilhosa, como eu fui eleita presidente, quase que assim, não houve tempo de se organizar com muita antecipação todos os feitos do centenário, ao longo do ano, eu disse para o plenário, esse é o orçamento que eu peço do cotidiano, mas eu não tenho condições de lhes apresentar o orçamento de um ano inteiro relativo ao centenário. Eu peço aos senhores um crédito de confiança, que a minha biografia talvez possa facilitar. Pois me lembro que todos apoiaram, e o Carlos Chagas Filho, na sua cadeira de rodas, o grande cientista, o grande homem brasileiro, pediu a palavra, disse, a presidente merece todo o nosso respeito, consideração e admiração. O que fizer, nós aceitamos. Respaldado em relação. Está respaldado. Foi uma coisa muito bonita. E no final da minha presidência, porque eu não quis renovar o mandato, apesar do pedido de todos, eu me lembro que o poeta, o acadêmico do Ivo, disse assim, a presidenta pecou por avareza, no sentido, ele dizia, do cuidado que eu tive com o dinheiro da academia, com os bens da casa, enfim. Eu acho que foi uma experiência magnífica para a academia. Ótimo, você falou desse tempo que você foi presidente e a literatura também foi mudando. Eu queria fazer uma pergunta em relação aos e-books. O que você acha dos e-books? Eu não sei bem, eu ganhei um de presente. Eu fui agora, o presidente Vilaça está oferecendo alguns acadêmicos, eu fui dos 3 primeiros, né? Eu ainda, me parece muito interessante. Eu tenho visto como é esse iPad. É uma tentação, você fica virando. Mas eu acho que ajuda muito. O que eu percebo é que as pessoas desfrutam
dos outros benefícios que essas maquininhas oferecem, né? Você pode comprar livros, você pode mandar e-mails, você pode fazer pesquisas com uma pecinha que está na sua bolsa. Mas eu acho o livro o objeto mais fascinante que o homem jamais concebeu. Não tem nada, não tem o carro, não tem o copo, não tem... Talvez a faca. A faca é extraordinária. Eu acho que a faca é uma maravilha tão importante que os papas, né, no exílio de Avignon, né, o chamado exílio da Babilônia, que foram 6 papados ou 7 papados, né, eles perceberam que a faca era tão importante, tão perigosa, que um cardeal podia matar o outro, que ninguém podia comer com faca. Eles não tinham faca para cortar a carne. O garfo ainda não existia. Então, todo mundo tinha que comer um pedaço de carneiro assim com a mão. Então era melhor o livro, né? Então, mas não, o livro e a faca. Mas o livro é o objeto mais excepcional. Garante a sua liberdade, a sua intimidade. Ninguém se mete na sua vida, ninguém vê. Se alguém se aproxima, você faz assim, fecha o livro. Deixa cair, não quebra. Você dobra uma folha, depois você amassa. Ele resiste. Você vê que nós temos papiros até hoje, nós temos incunábulos, né? Eu acho uma biblioteca que a emoção de jovens, né, ou de crianças que pudessem, né, que seria maravilhoso que os brasileiros pudessem, né, comprar um livrinho que é objeto do seu amor e guarda, né? No início ele sozinho, ele tomba. Depois vem mais 2... Eles 2 se inclinam contra, uma estante. Você põe até a caixinha de uma caixa de sapato para uma pequena biblioteca. Eu acho o livro excepcional. Outra coisa, ouvir música. Mas a música, você não precisa ver o aparelho. Você escuta o som. Eu sou apaixonada por música. Eu, desde menino, escrevo ouvindo música. Tenho paixão. Então, pega o livrinho, lendo, né? Você ri sozinha, você chora. Faz assim, e a música vem, parece que a música instiga você a sofrer mais, ou, vamos dizer, a dar avaliza seu estado de espírito, vísceras, né, em relação à vida. O livro. Délida, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a sua presença na Expressão de hoje. Muito obrigada. Eu não sei se eu falo, porque eu gosto muito de contar histórias. As pessoas me chamam de Xerezade, mas tive muito prazer em estar com vocês. Muito obrigada. A Expressão de hoje chega ao fim. Para fazer críticas ou sugerir temas, o e-mail é expressão@unibh.br e o telefone é 3207-2919. Até o próximo programa.